Eu fazia parte da banca do escritório mais tradicional criminalista do estado do Pará, que é o escritório do Dr. Américo Leal. O Dr. Américo, além de ser meu formador, ele é padrinho do meu casamento, é um grande amigo, é um orientador, uma pessoa pelo qual eu tenho o máximo respeito, e advoguei ali. Só que chegou um momento que eu entendi que eu deveria montar o meu escritório. E aí, advoguei por 3 anos com o Américo, já havia sido estagiário ali da banca dele, e montei o escritório. Comecei sozinho, único sócio, funcionário 01, que eu costumo dizer, né? E até hoje me vejo como funcionário 01 daqui, porque sócio não tem nenhuma regalia. Nós trabalhamos todo dia tem que estar aqui, todo dia tem que estar atendendo os clientes, as demandas que nos procuram. E comecei devagar. E aí, ao tempo, os resultados foram aparecendo, um cliente foi indicando o outro, o escritório foi crescendo, e aí a gente começa a observar uma demanda que tu não consegues atender sozinho. E aí começamos a chamar estagiários, começou a contratar advogados. A minha mãe, ela se aposentou, que é a Crisantina. Ela era advogada do Banco do Brasil, foi chefe do jurídico da região norte do Banco do Brasil. Tem 39 anos de advocacia, uma advogada extremamente experiente, que se aposentou do banco e veio ao escritório, passou a ser nossa sócia. Também a Luanda Miranda Leal, Luana Leal, passou a ser minha sócia também aqui no escritório. E o que nos fortaleceu muito na área criminal. Hoje nós advogamos na área criminal e também temos demandas de improbidade administrativa, análise de contratos, o que termina sendo muito importante para a defesa dos nossos clientes em um contexto geral, porque muitas das vezes são empresários que nós defendemos aqui, servidores públicos, nós defendemos também alguns políticos, e é muito importante não só a defesa criminal, mas que eles sejam protegidos em termos de defesa em outras áreas, para que a gente tenha uma tranquilidade de poder proteger o direito de defesa deles da melhor forma possível. Terminou tudo sendo muito rápido, porque aqui no escritório a gente brinca que cada ano é uma década, pelo volume de trabalho. Todos os advogados, a gente sempre abre o processo seletivo para cá de colegas advogados. Inclusive nós estamos agora com o processo seletivo, já estamos na escolha. Hoje nós já vamos definir um advogado que vai passar a integrar o escritório, e nas nossas conversas com ele, todos os sócios participam, nós sempre tratamos disso. Nós sempre falamos que aqui no escritório é trabalho. Você vem para cá para trabalhar, porque eu fui educado assim, né? Eu sempre fui treinado assim. Treinamento, e quem treina joga bem. Então o treinamento sempre foi para trabalho. E nós sempre nos dedicamos muito. A nossa busca, que eu vejo na advocacia como uma forma muito importante, é para saber o que o cliente precisa, qual é o direito do cliente, para poder atendê-lo, para o cliente saber que nós nos importamos com ele. Porque na advocacia criminal isso é muito importante, porque muitas das vezes o acusado ele é visto como inimigo de todo mundo. Então o advogado ele tem o dever de mostrar para aquela pessoa que tem alguém que se importa com os direitos dele e que vai fazer com que a voz dele vá para frente, que a voz dele seja ouvida ou no mínimo respeitada. Então isso faz, quando a gente dá um foco muito importante no nosso cliente, que questões criativas, que defesas criativas, que circunstâncias terminem aparecendo para a gente, que terminou fazendo com que nós tivéssemos uma velocidade de crescimento. Nós temos como um princípio básico aqui do escritório nos importar. A primeira questão, tudo parte daí. Nós nos importamos com o nosso cliente e nós temos muita raça e garra para defendê-lo. Porque não basta só o preparo técnico. O preparo nós temos aqui diário. Nós temos cursos com professores de fora, nós temos cursos com advogados que já saíram daqui do nosso escritório, montaram seus próprios escritórios, e os colegas vêm aqui para dar treinamento também para a nossa equipe, que terminaram saindo, são nossas crias, né, que nós brincamos, porque isso aqui a gente está tentando fazer e está se tornando uma escola de colegas advogados, e termina fazendo parceria com quem já saiu daqui, ou seja, são integrantes que são da casa, saíram, nos respeitam, sabem como é que as coisas funcionam e voltam depois para fazer parcerias, dar aulas e treinamentos. Então isso é uma constante do escritório.
Viajamos constantemente para Brasília, já temos sede lá, parceiros fortes para também nos atualizarmos. Então a atualização, a garra para trabalhar e também o se importar com o cliente são basicamente os nossos 3 princípios que nós temos aqui. E a nossa missão basicamente é defender, é garantir que o nosso cliente, quando ele chega aqui no escritório, ele se sinta defendido, ele se sinta acolhido, ele saiba que ele é uma pessoa que, mesmo sendo considerado por muitos o inimigo número 1, mesmo sendo considerado alguém que a sociedade está repudiando naquele momento, aquela pessoa tem direitos, aquela pessoa tem uma dignidade e pode sim estar sofrendo uma injustiça. Então a nossa missão é dar essa atenção ao cliente diferenciado. A primeira coisa é que nós temos que saber que os processos de repercussão eles são diferentes. Não adianta dizer que você vai lidar ele da mesma forma que você lida com um processo fora da mídia, um processo fora da imprensa. Então a primeira questão que nós temos que saber é o seguinte: temos que conversar com o cliente, saber como ele está se sentindo com relação a essa repercussão, para poder saber também quais são os principais problemas dele. Porque o processo criminal ele tem diversas repercussões para além do processo criminal em si. Por exemplo, quando uma empresa ela aparece na imprensa, dependendo se ela está listada na bolsa, pode cair, pode quebrar, ou então essa empresa pode fazer com que os seus empresários, os seus funcionários olhem para ela e digam: eu não quero mais trabalhar aqui, e começa a gerar problemas trabalhistas. A empresa termina quebrando, porque muitas das vezes em processo de repercussão há bloqueio de bens, então a empresa ela fica sem valores, aí termina gerando problemas tributários. Então nós precisamos saber qual é a parte mais importante que está aquela repercussão atingindo o cliente. E a partir daquilo, nós precisamos também nos comunicar com a imprensa. Nós temos que ir ao encontro dos jornalistas, nós temos que ir ao encontro da matéria. Eu não vejo, com todo o respeito a quem pensa em sentido contrário, que o advogado tem que esperar para poder se manifestar. O advogado tem que ir atrás. Por quê? Porque senão só vem a notícia contrária ao cliente, ou então a notícia dos órgãos oficiais. E aquilo termina viralizando nas redes sociais hoje e se transforma numa verdade. E quando se transforma numa verdade, é muito mais difícil para o acusado reverter aquele cenário. E isso, de alguma forma, termina influenciando os juízes, que já vão julgar de uma forma um pouco mais dura em determinados casos. Isso também termina influenciando a própria sociedade, que começa a repudiar aquela pessoa. E muitas das vezes nós já defendemos casos assim, que não era bem assim a história. Um exemplo desses foi o caso da chacina do Guamá, onde nós defendemos um empresário que ele era dono de uma panificadora e ele foi posto ali naquela acusação como o responsável por ter fornecido o local para as pessoas se reunirem. E quando nós fomos estudar o processo, nós verificamos que houve, na verdade, um erro na análise dos horários das perícias. Teve uma confusão ali em termos de delay, porque haviam 20 minutos a mais, e quando você observava aquilo, os peritos terminaram se confundindo junto com a Polícia Civil para dizer que ele estava no local, que não estava, que a reunião aconteceu em determinado horário. Isso foi fundamental, porque ao final, com as audiências acontecendo, o próprio Ministério Público reconheceu isso e pediu para esse rapaz ser retirado do processo, e foi o único que foi retirado daquela causa. E foi muito importante também, porque nós terminamos dando diversas entrevistas ao longo das audiências, falando sobre o caso, e quando observamos os comentários nas redes sociais dessas entrevistas, começamos a observar que a população começava a dizer: realmente o que o advogado está falando parece que é pertinente, parece que ele não tem mesmo participação. Então começamos a observar que o falar ali, a manifestação ali, terminava de alguma forma mostrando que o nosso cliente ele não tinha participação, e a sociedade começou a ver. Porque o problema que nós temos também, em casos de repercussão, é a dificuldade, às vezes, de ter um espaço para falar. Então tudo isso termina sendo uma questão de relacionamento. Hoje, eu entendo que nós vivemos um momento da imprensa livre, da imprensa séria, da imprensa oficial, que está aí muitas das vezes para combater as fake news.
Então, cada vez mais nós estamos lidando com jornalistas sérios. Então, isso é muito importante, esse contato e essa conversa, para poder dar o ponto de vista da defesa. Porque se a defesa não falar nada, apenas vão dizer, não foi possível o contato com a defesa do acusado. E aí o que vai terminar ocorrendo? A população em geral, se for um caso de tribunal do júri, por exemplo, já vai começar a pré-condenar. Então o jurado, quando for julgar a causa, já vem com aquelas notícias do jornal achando que a pessoa ela é culpada mesmo, porque vieram 10, 20, 30, 40 notícias sobre o caso, de uma forma tão repetida que não tem como ser diferente. E você chega no júri já perdendo de 7-0 e tendo que buscar um resultado. Muitas vezes isso acontece também com os empresários, porque já não conseguem mais fazer seus contratos, as empresas não querem mais fechar negócios, porque ele está aparecendo em determinada operação. Se eu fizer contrato com essa pessoa, eu terminarei ficando também prejudicado, porque daqui a pouco estão dizendo que eu estou lavando dinheiro. Então isso é uma questão que é muito importante e sensível. Então é muito importante essas circunstâncias. Nós temos que conversar com o cliente para saber onde está doendo, qual é o problema, e a partir dali nós temos uma ação do escritório em termos de defesa específica. Todo caso tem que ser defendido de forma diferente, mas todo caso tem que ser defendido com seriedade e dignidade. Por enquanto, nós estamos pensando muito na região norte, continuar nos fortalecendo na região norte. Nós entendemos que a pauta ambiental ela é extremamente importante e estão acontecendo abusos aqui na nossa região, então nós estamos bastante demandados com relação a isso aqui. Hoje no nosso escritório nós temos causas no Nordeste também, mas o atendimento que nós estamos realizando em Brasília termina sendo importante porque nós atendemos ali clientes e colegas advogados que trazem também parcerias de todo o país, porque é muito importante a presença na capital federal, porque todos os casos desembocam ali. Todos os casos terminam no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é da nossa região aqui, toda a região norte. Todos os casos terminam no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Então a nossa presença lá, com as parcerias ali, são extremamente importantes. A nossa busca hoje é crescer o escritório em número de advogados, aumentar ainda mais a nossa especialização e o nosso preparo técnico aqui dentro, né? Para que a gente possa cada vez mais realizar o atendimento dos nossos clientes de maneira específica, porque hoje, basicamente, todos os processos eles têm uma especialização digital fortíssima. Hoje as investigações não querem mais saber o que o réu fala, eles querem saber o que o réu escreveu no seu WhatsApp, o que o réu ele trocou de mensagens. Hoje os processos todos são digitais. Então existe uma necessidade de um fortalecimento nessa área, contato com peritos, para que a defesa possa sempre poder fazer frente aos órgãos de persecução. Não para atrapalhar uma investigação, mas poder, ao final das contas, colaborar para que o juiz ele dê a melhor decisão possível para o caso. Eu sinto uma felicidade muito grande de poder fazer aquilo que eu gosto, né? E são 7 anos de fundação do escritório, mas como a gente completou junto agora 15 anos da primeira defesa que eu fiz no Tribunal do Júri, quando eu ainda era estudante de Direito pela Defensoria Pública. Então eu sou muito realizado de poder trabalhar e executar aquilo que me faz feliz. Eu sou satisfeito profissionalmente com a minha profissão, com a área de defesa das pessoas, e eu percebo que a cada dia mais a busca pelo preparo, a busca pelo estudo é algo que me satisfaz, é algo que me deixa orgulhoso. Eu tenho muito orgulho de poder defender colegas advogados também, ser procurado por colegas advogados para defendê-los quando as prerrogativas deles são violadas. Isso para mim é um motivo de grande orgulho. Tenho um grande orgulho da minha equipe, dos meus sócios aqui, das minhas sócias, de saber que todos eles confiam em mim também, assim como eu confio neles. E saber que muitas das vezes quando eu apareço para fazer uma defesa, eu estou numa tribuna, mas não sou só eu falando, é todo um trabalho de uma equipe. O escritório aqui ele é uma equipe, nós discutimos todas as causas, todos os processos que nós temos, nós discutimos todos com todos os advogados, com todas as advogadas,
debatemos e montamos a estratégia para aquela causa. Então, quando eu assumo uma tribuna para falar, eu não estou falando sozinho, eu sou resultado de um trabalho de equipe. Perfeito.